Vamos começar? Um prédio desses e vocês tarados no home office. Se você me segue lá no Instagram, você já cansou de me ver postar esse tipo de história e eu trouxe a pedido de vocês essa série aqui para o YouTube e nós estamos no episódio 2 dessa série. No primeiro, a gente já abordou como o teletrabalho não é um direito subjetivo do procurador, mas hoje nós vamos tratar sobre o teletrabalho de uma ótica mais favorável ainda a vocês. Eu vou mostrar como, mesmo não sendo um direito do procurador, o próprio regime jurídico, a natureza das atividades do procurador dão uma certa flexibilidade geográfica que vai acalmar o coraçãozinho de vocês que estão doidos para virar o procurador samba canção, né, que trabalha de casa de pijama. Então segura sua mão, vê o vídeo até o final, vê se você vai gostar aqui, vai concordar com o que eu falei. E aí sim, quando você chegar no final, deixa seu like, se inscreve, quem sabe até compartilha com alguém que fica com essa dúvida e é um tarado por home office. Bom, primeiro eu preciso desfazer um mito para vocês. A gente, independentemente de teletrabalho, independentemente de home office, podemos voltar lá atrás, na época que ninguém falava de teletrabalho, de home office, pré-pandemia, a gente tem que entender que o procurador não é aquele tipo de servidor público que precisa bater ponto de 8 às 18, que tem uma vinculação necessária com o local de lotação. Por quê? Porque isso decorre da natureza da atividade de procurador. Procurador nada mais é que um advogado, mas um advogado público, porque ele representa o ente público que ele integra, né? Procurador do Estado de Goiás representa o Estado de Goiás. Procurador federal atua na esfera federal representando as autarquias e fundações públicas federais. Procurador do Amapá representa o Estado do Amapá. Vocês já entenderam. E eles fazem, os procuradores de uma maneira geral, nós procuradores, porque eu sou procurador federal, a representação judicial e a consultoria jurídica desses entes públicos que eles representam. Bem a grosso modo, sempre que tem um processo judicial contra aquele ente, por exemplo, uma ação judicial de mandado de segurança contra a União, enseja a atuação de um advogado da União, que é membro da AGU. Se a gente não está falando de processo judicial, mas a gente está falando de um processo consultivo, imagina que o município de Campinas quer comprar computadores novos para oferecer para a procuradoria ou para uma escola, para qualquer órgão público. Naturalmente, esse processo, que não é um processo judicial, um processo administrativo, que precisa de análise jurídica, vai passar pela procuradoria do município de Campinas para ver se está tudo certo ali com aquele procedimento, se a licitação está ok, analisar até o edital e o procedimento todo em si. E aí, é muito comum que até dentro da procuradoria tenha uma divisão. Geralmente, o procurador que tem atuação judicial, geralmente ele não pega processos consultivos e o procurador que faz atuação consultiva, geralmente não pega processos judiciais. Até com uma forma de especializar o serviço público, o serviço prestado dentro da procuradoria e ter mais eficiência nessas atividades. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um procurador que hoje está no contencioso. A sua principal, não estou falando a única, a sua principal atividade é atuar nos processos que aquele ente que ele representa sofreu ou que ele até ajuizou, né? Ele pode também ajuizar processos, os entes públicos também ajuizam demandas. Faz diferença, digamos que ele tenha que elaborar contestações, petições judiciais de uma maneira geral. Faz diferença se ele elabora essas petições de 8 a 18 dentro da sala da procuradoria ou se ele escolhe trabalhar de 22 horas a 6, pode ser dentro até do prédio da procuradoria, a gente consegue acessar fora dos horários normais de trabalho, ou se ele quiser fazer de 8 às 18 da casa dele, de 22 a 6 na casa dele, faz alguma diferença? Pouquíssima, né? Desde que, claro, ele tenha todo... Imagina um procurador que não tem nem computador em casa, é lógico que vai ter um prejuízo, mas não estamos falando dessa situação absurda e altamente incomum. E outra, tem algumas atividades que ele precisa não estar na procuradoria. Imagina uma audiência presencial, ele tem que estar lá no fórum participando dessa audiência, então nesse momento ele não deve estar presente fisicamente na procuradoria ou ele estaria faltando à audiência. Então, quero que vocês entendam que tem diversas atividades que não têm muito essa relação com essa vinculação que as pessoas têm na cabeça de um procurador estar o tempo inteiro dentro da procuradoria. Quando a gente pensa um procurador de consultivo, que é aquele que tem um auxílio mais próximo com o gestor público, essa flexibilidade territorial é um pouquinho menor. Não estou falando que ela não existe, ela é um pouquinho menor. Porque você assessora a autoridade pública, você precisa ter um contato direto. Já falei em vídeo passado aqui que a gente está passando por um momento de transição em diversos pontos
pontos lá no setor de convênios da universidade. Então, a gente está precisando ter mais proximidade com o gestor. Então, a minha flexibilidade territorial nesse momento e de uma maneira geral também como decorrência da atividade é um pouquinho mais limitada. E tá tudo certo também. Não estou dizendo que ela é impossível, porque no contencioso a gente começou a ver a seguinte experiência no processo judicial. Imagina uma matéria muito importante, tipo improbidade administrativa. E aí a PGF começou a identificar o seguinte, especialmente depois da lei de 2021. Faz sentido um procurador que está lá no Acre atuar de um jeito na matéria de improbidade e o procurador que está em Minas atuar de outro jeito, sendo que essa matéria é relevante tanto no Acre quanto em Minas, ela é relevante no Brasil inteiro? E aí começou-se a criar equipes temáticas. E eu fiz parte de uma dessas equipes temáticas, que era justamente o NAP, Núcleo de Atuação Prioritária. A gente pegava processos não com uma vinculação geográfica, a gente pegava os processos com uma vinculação de matéria. A ideia é, vamos dar atenção para os processos de improbidade, que são extremamente relevantes, então vamos criar uma equipe, quase que uma força-tarefa para a gente atuar aqui. E, por exemplo, a gente não deixar formar jurisprudências contrárias ali depois da nova lei. Então a gente teve uma atuação concatenada, uma atuação coordenada. Faz sentido, por exemplo, eu lotado em Goiás, aí vem para mim um processo do Acre, porque ele é relevante, que ele trata de improbidade. Ah, então hoje eu vou ter que trabalhar lá no Acre para fazer minha contestação de lá, porque a contestação boa só fica lá. Claro que não, né? Então tem esse desprendimento um pouco territorial até pela matéria. E essa experiência do contencioso também foi trazida para o consultivo. Licitações e contratos. Tema grande, tema extenso, muito técnico, com muito detalhes. Hoje a gente tem uma equipe que trata de editais, licitações e contratos. Chama ELIC. Ela tem as suas competências regulamentadas por atos da própria PGF, mas pode ser que um processo aqui de Goiás ele seja direcionado à ELIC justamente por causa da especialidade dessa matéria. A gente tem uma equipe de ciência, tecnologia e inovação. Isso tudo, ELIC e a ECTI, que é de tecnologia e inovação, eles estão dentro do âmbito consultivo e que também tem uma menor vinculação geográfica com a lotação do procurador. Porque aí a ideia é trazer uma equipe especializada. Aqui em Goiás, a UFG é uma das maiores unidades que trabalham com ciência, tecnologia e inovação no país. Então, ela só tem a se beneficiar da atuação dessa equipe. O que eu quero que vocês entendam é que nem tanto para lá, nem tanto para cá, não precisa ser 880. Ao mesmo tempo que eu digo que a atividade do procurador não é compatível com esse controle de ponto, com ficar essa vinculação territorial à unidade específica, eu também não estou dizendo que não se importem com esse negócio de teletrabalho, que você virou procurador, você pode fazer o que você quiser, tacar o louco, morar em outra cidade, morar em outro país. Não é isso. Eu estou querendo que vocês entendam com parcimônia, com razoabilidade. Mesmo que você não esteja no teletrabalho, que é um regime que você pode ficar 100% de casa, a gente tem flexibilidade territorial sim. E veja, desde o momento que eu comecei esse vídeo, eu estou falando uma tendência, pode ser que, olha só esse caso específico. Não estou falando que qualquer procurador pode ficar onde quiser, que não tem qualquer vinculação. Mesmo você tendo, quando eu desenvolvi atividades que estavam mais relacionadas ao tema, então pegava processo de toda a primeira região, depois de toda a primeira e a segunda região, não quer dizer que eu não tinha qualquer vinculação com a minha unidade, que é a de Goiás. Então eu ainda participava de atividades administrativas, às vezes visitas institucionais, tinha que participar de audiência aqui na região, então quando tinha uma audiência, mesmo que não era um processo de improbidade, aqui na região do estado de Goiás, era eu que fazia. Eu que tinha essa interlocução com juízes aqui quando a gente precisava de um assunto mais delicado, um processo relevante. E mesmo hoje, que eu estou numa unidade consultiva e que eu disse a vocês que a flexibilidade territorial é um pouquinho menor que a do contencioso, não quer dizer que quando eu precise, eu não posso ficar de casa. Por exemplo, até tem vídeo aqui, o vídeo de ontem falando como eu estava doente, estava precisando me recuperar. Na sexta-feira da semana passada, eu decidi trabalhar de casa. Pô, tô me sentindo mal, a garganta começou a arranhar, já tô meio mais difícil concentrar e tudo mais, então vou ficar de casa. Também bom que eu não passo doença para ninguém. Às vezes estou com um processo muito relevante que vai precisar 100% da minha atenção. Às vezes eu prefiro trabalhar de casa, porque lá na procuradoria eu não me recuso a atender ninguém. Então eu posso estar num processo extremamente dificultoso, extremamente complexo. Se chegar alguém pedindo uma orientação, mesmo que informal, eu vou atender essa pessoa, mas isso acaba tirando, prejudicando um pouco a minha atenção, a minha concentração. Então entendam que, e eu não estou querendo dizer, tanto que estou tomando cuidado de nem citar aquele julgamento da STF que já falou que a atividade de advogado não é compatível com controle de ponto. É para vocês entenderem a essência e não ficar com essas ideias. Nossa, eu quero teletrabalho, porque aí eu vou poder ficar de casa. Se eu não tiver no teletrabalho, eu tenho uma vinculação 100% com a minha unidade e tudo mais. Não é assim. Como sempre falo, fiquem calmos. O momento, como eu falo aqui majoritariamente com estudantes, é de estudar, de entrar na GU,
civil, depois que você entrar, começar a entender as nuances da procuradoria, aí sim você pensa qual vai ser o melhor regime para você. Até falei que eu tinha esse negócio, fiquei felizão com o teletrabalho no início, achei que não é legal, estou numa unidade hoje que demanda muito mais de mim presencialmente e eu vou presencialmente com muita alegria, com muita satisfação, me faz bem, eu gosto do trabalho. Mas eu queria passar essa outra visão para vocês não ficarem achando que é ou lá, ou cá, ou 8, ou 80. Espero que eu tenha conseguido acalmar o coraçãozinho de vocês. Como sempre, maturidade, bom senso e sem exageros. Aí vocês são excelentes procuradores, seja no teletrabalho ou não, seja com flexibilidade territorial maior ou menor, fiquem tranquilos. E aí, se você precisa planejar como que você vai chegar até o seu cargo de procurador, criar um verdadeiro cronograma de estudos, o que eu vou te indicar? joaomarcelooliveira.com.br. Vamos dar uma olhada no nosso calendário, que é onde você consegue criar o seu cronograma de estudos. Estava até mostrando aqui para os alunos da mentoria. Imagina um aluno que já está avançado, quer começar a estudar eleitoral, quer a matéria de advogado da União, que estuda também revisa de direito constitucional. E como é que a gente cria todos esses cards de horário aqui no calendário? Digamos que você queira ser procurador federal, já tem card pré-pronto aqui com as matérias ilimitadas. Você vai aqui, quero estudar direito financeiro na quarta, pronto. E eu vou estudar a quarta manhã inteira direito financeiro, pronto também. E à tarde vou estudar direito tributário, mas aí eu vou mesclar com 2 horinhas de direito tributário e 2 horinhas de direito ambiental. Olha só, fácil pra caramba. E aqui, a gente tem outras funcionalidades. Vou definir uma meta macro. Eu quero ler todo o livro de ambiental. E aí eu posso colocar a meta a partir de segunda. Sempre gosto de começar as metas na segunda, dia mundial de início de metas, e talvez você precise de 2 meses para fazer isso, 3 meses, sei lá. E aqui, pode ler, tá criada a sua meta. E aí você vai começar no primeiro dia lendo o capítulo 1, ler o capítulo 1 de ambiental. Aqui à esquerda são as nossas metas micro. E aí quando você cria, a atividade está aqui criada. No painel de desempenho, olha ela aqui, tá faltando o senhor ir lá e cumprir. Chegou no dia, cumpriu a meta, aqui, e olha só como é que seu desempenho muda e você ganha até uma estrelinha dourada. Tem como você rastrear tempo de estudo? Claro que tem, digamos que você vai estudar ambiental, mas você vai estudar jurisprudência de direito ambiental por 50 minutos, está aqui rastreando. Depois que você parar, isso vira aqui a sua tag para você acompanhar tudo que você está fazendo. Conta tá meio zerada, porque eu estou usando isso aqui para mostrar para os meus alunos. Vou inserir uns dados aqui para vocês verem como é que fica, mas preciso, se você tem interesse, aluno da mentoria, claro, tem acesso a todo esse ecossistema, mas também você pode fazer parte do ecossistema sem ser um aluno da mentoria, sem problema nenhum, beleza? E agora eu vou aqui dar uma olhada o que vocês estão falando lá no YouTube para vocês não ficarem sem resposta. E aqui, o Pedro Souza 14HB. Incrível como o João traz temas que nenhum outro canal traz. Parabéns mesmo. Pedro, eu quero fazer esse canal aqui uma extensão da minha vida, assuntos que eu gosto. Claro, sempre trazendo para o universo do estudante, que é o meu público aqui, o estudante que está focado em procuradoria. Mas nesse vídeo aqui eu falava sobre investimento, sobre a parte financeira. Eu acho extremamente importante a gente ter essa consciência, principalmente quando a gente entra no serviço público. A gente tem rendimentos estáveis, mas então tudo que eu quero aqui é aquela coisa. Coisas que eu gosto, coisas que eu estudo sobre investimentos todos os dias. E aí eu sinto que quando eu sentir que eu tenho embasamento para falar, eu venho aqui e converso sobre esse assunto com vocês, até porque vocês vão ver, quando vocês me perguntam coisas, seja em aula, seja em mentoria, aqui no coisa, fala sobre isso, não quero falar, por quê? Porque não estou no âmbito que eu prestei um conforto de falar, me sinto confortável de falar, então aqui é sempre assim. Que faz parte da minha vida, isso aqui é uma extensão do que eu gosto, do que eu acho relevante para estudantes e para servidores públicos e sempre dentro daquilo que eu acredito que seja a verdade, beleza? E obrigado, claro, pelo seu comentário e por ter exposto aqui, parado um tempinho para comentar no vídeo. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.